Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouquinho e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa que com toda certeza falará profundamente ao nosso coração e nos fará crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos enviar a nossa saudação aqui aos nossos irmãos da terceira idade, aos pastores jubilados. Recebam neste momento um forte abraço, abra aí os braços, abra os braços. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha que abraço maravilhoso. Eita, que coisa boa! Receba aí um abraço também de Jesus na sua alma. Deus continue lhe abençoando nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial sobre a nossa escola dominical? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial em que estamos aqui em Tua presença para juntos aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estarão sendo alcançados, Senhor, através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um. Abençoe a cada escola bíblica dominical que está, Senhor, sendo realizada neste momento, Senhor, fisicamente. Abençoe as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, e que o Senhor continue estendendo as suas mãos e abençoando a cada um. Continua conosco, nos dá uma escola dominical abençoada nesta manhã e que tudo ocorra para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor nesta manhã com os cânticos congregacionais. Não tem nada melhor do que iniciar a semana no dia do Senhor, porque domingo significa dia do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao Senhor, aprendendo a sua santa e gloriosa palavra. Vamos neste momento convidar o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Você pode até dizer, mas pastor, eu não tenho uma harpa aqui próxima, como é que eu posso cantar? Não tem problema. A Rede Brasil pensou nisso também. Nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você possa nos acompanhar adorando ao Senhor e possamos juntos, como um grande e lindo coral, adorar ao Senhor nesta manhã que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém, meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus, que alegria, que bênção. Estamos aqui para louvar ao Senhor, aprender também a sua bendita palavra, não é, meus amados? Queremos agradecer também a oportunidade concedida pelo escalado deste trabalho e também a confiança do nosso pastor presidente. Vamos adorar o Senhor, hino de número 171, um pecador remido. Esse hino é um testemunho, é alguém que recebeu o perdão, a salvação, e agora relata, dizendo que era um pecador, andava sem Jesus, mas que recebeu este amor, este gozo santo, e que tem a esperança de que Cristo em breve do céu descerá e consigo então me levará. Aleluia! Glória a Deus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou,
com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por este amor tão poderoso que Ele nos concedeu. Hino de número 400 ainda, amados. Em Jesus nós temos tudo, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar. Declare isso. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Espírito, o âmago da vida humana. O texto áureo nos diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele.
A verdade prática nos diz que, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, o sopro divino, a concessão do Espírito. O segundo tópico, Espírito, pecado e santificação. E o terceiro tópico, regeneração e adoração. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 2:7, Eclesiastes 12:7, Zacarias 12:1 e João 4:24. Estaremos colocando aí, o texto já está em sua tela, a fim de que você nos acompanhe nesta manhã. Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos, nesse momento, agradecer ao Senhor pela leitura de sua palavra e pedir uma bênção em favor do seu filho que irá ministrar nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada. E queremos pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a lição, Senhor. Ajuda o teu filho, Senhor, o ilumina, fala aos nossos corações através dele, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao nosso Senhor, agora com os nossos dízimos e ofertas para manutenção do seu trabalho. Vamos convidar aqui o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que ele irá proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical que acontece aqui na Rede Brasil, mas acontece também aí na sua casa. Sim, acontece também no seu trabalho, acontece onde você estiver, se você está participando dessa programação. Jesus está entre nós. E meu amado irmão em Cristo, nós chegamos naquele momento importante do culto, que é o momento onde nós iremos adorar a Deus, eu e você, iremos adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Faça isso com amor, faça com dedicação, faça como sendo um ato voluntário, porque ofertar, dizimar, pagar o voto tem que ser visto como um ato de adoração e que sai de um coração alegre, de um coração agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu quero ler um texto bíblico com você nessa manhã de domingo, bem conhecido entre nós, que sempre lemos aqui na Rede Brasil. Se você abrir a palavra de Deus no capítulo de número 9 e o versículo de número 7 do 2º livro de Coríntios, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Meu amado irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com muita dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, você que está em outro estado, você que está em outro país, você que não tem aquela disponibilidade de participar do culto como muitos irmãos têm, mas quer adorar a Deus também dessa forma, então a igreja vem disponibilizando os canais que aparecem agora aí na sua tela. E o primeiro canal é justamente o QR Code. Você pode apresentar a câmera do seu celular para o QR Code, apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo tem a chave do Pix, que é o CNPJ, eu vou ler para você. 10.632.404.000 ao contrário, e o dígito de número 51. Lembrando que todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
em Pernambuco. Então, são alguns canais que facilitam esse ato de adoração a Deus. E meu amado irmão, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos adorar a Deus com uma oração? Orar agradecendo, sim, agradecendo pelo pão que chega em nossas mesas, agradecendo pela vida, pelo ar, pela oportunidade de estarmos numa manhã de domingo, participando de um culto da Escola Bíblica Dominical. Vamos agradecer ao Senhor. Você quer nos acompanhar nessa oração? Nos acompanhe. Sim, mas vamos fazer o seguinte também. Nessa oração, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Estou falando, talvez, para muitas pessoas, um pai de família, uma mãe de família, aquele que está orando para Jesus abrir uma porta de emprego, ou se não, que está orando pelo seu filho, que está procurando um estágio, procurando uma porta de trabalho. Deixa eu te dizer algo nessa manhã de domingo. Deus abre portas aonde não tem portas. Creia nisso. Se você estiver em algum ambiente fechado, reservado, que possa se ajoelhar, se ajoelhe, vamos orar ao Senhor. Se não tiver, curva a sua cabeça, nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Pai querido, nós estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar pelo pão que chega em nossas mesas, pela vida, pelo ar, pela oportunidade de estar com os Teus filhos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida em gratidão a Ti. Senhor, use de misericórdia com cada um dos Teus filhos, Pai, que nesse momento estão participando dessa oração. Tem piedade desse pai de família que está desempregado. Ouve a oração dessa mãe que está orando pelo seu filho. Tem misericórdia desse jovem, desse homem que amanhã vai sair atrás de trabalho com o currículo debaixo do braço. Usa de misericórdia, abençoa, estende tua mão santa e tua mão poderosa. Faz o milagre e recebe a nossa adoração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós iremos ouvir, não somente ouvir, nós iremos também adorar a Deus com hino. E nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino, e você permanece conosco na Rede Brasil, adorando, louvando a Deus. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia! Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. 614 é o número do hino na harpa cristã, Terra Feliz. Vamos celebrar essa esperança gloriosa. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nesta linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Aleluia.
Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento especial da exposição da Palavra do Senhor e queremos convidar você a pegar aí a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, sua revista de escola dominical, sua caneta, porque como todos sabem, né, todos os domingos nós trazemos aqui através do programa da Escola Bíblica Dominical ou através da Escola Bíblica Dominical, nós trazemos sempre informações a mais além daquilo que está na revista da escola. Então é importante você tenha aí o seu caderninho de anotações, esteja anotando e depois, em um outro momento, você vai sentar e refletir sobre tudo o que foi aprendido nesta manhã. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido, meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. E deixa eu revelar, externar a minha alegria de estar com você nessa manhã de domingo, para participar dessa escola bíblica dominical. Como é bom estar com você, como é bom participar de um culto na manhã de domingo, com você que está aí no seu trabalho, com você que está em casa, você que está no hospital. Sim, nós estamos juntos, eu, você, nós iremos aprender juntos. E vamos aprender o quê? Vamos aprender a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que é o livro-texto da lição da Escola Bíblica Dominical. É a Palavra de Deus que nos alimenta, que nos ensina, que nos corrige, que nos ajuda. É a Palavra de Deus. E o Santo Espírito de Deus irá nos ajudar a compreender, a entender a sua Santa Palavra e, claro, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo dentro desse trimestre. E hoje, a lição de hoje é uma lição muito importante que eu quero, se você tiver uma lição bíblica em mãos, que você abra a sua lição e abra também sua Bíblia. Se tiver sem lição, não se preocupe, porque nesse momento vai aparecer na tela a lição. Você está vendo aí a lição de número 10, e a lição de número 10 tem esse título: O Espírito, o âmago da vida humana. Vamos ler o texto áureo juntos? Eu quero ler com você o texto áureo juntos. Se prepare onde você estiver, se você tem essa disponibilidade, se o ambiente lhe permite fazer isso. Vamos ler junto nesse momento? Zacarias capítulo 12 e o versículo 1 do nosso texto áureo. 1, 2, 3, diz assim a palavra de Deus, olha. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Vamos ler agora a nossa verdade prática? Vamos ler juntos a verdade prática? Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Meu amado irmão, essas duas sessões que nós lemos, texto áureo e a verdade prática da lição, que, claro, tem ensinamentos preciosos aqui para a gente. Deixa eu só lembrar você que quando nós lemos a verdade prática, que é aquela verdade que nós devemos incorporar e depois praticar. Por isso o nome verdade prática. E nós temos o texto áureo. O que é isso? É o texto de ouro da lição, que é aquele texto que mais se destaca e é o texto que representa o conjunto de comentários dessa lição, que é justamente a lição de número 10. E quando você lê o Zacarias 12, verso 1, a Bíblia diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma, é justamente essa última parte que eu quero destacar com você. Diz assim: o que forma o espírito do homem dentro dele. Então, nossa lição vai falar sobre o espírito, o âmago da vida humana. Durante essas lições, merece agora a gente fazer algumas considerações preliminares aqui. Observe bem, a lição desse trimestre, que por sinal já está acabando, nós estamos na lição 10, daqui a 3 lições, esse trimestre encerra e a gente termina também o ano de 2025. Mas vai deixar muita saudade. E essa lição foi muito bem organizada, porque 3 lições foi dedicado para falar sobre o corpo. E
mais 3 lições foi dedicadas a essas lições para falar sobre a alma e 3 lições para falar sobre o espírito humano. Então nós estamos naquela sessão do trimestre para falar sobre o espírito humano. Você já aprendeu aqui na lição da Escola Bíblica Dominical que nós temos a parte material, que é justamente o corpo, esse invólucro, que é o corpo humano. E nós temos também a parte imaterial, que a parte imaterial ela é composta, aí vem uma informação preciosa que você, meu amado irmão, deve guardar. Essa parte imaterial é formada por alma, formada pela alma e formada pelo espírito. O homem, ele é um ser tricotômico. Vamos ler um versículo bíblico juntos? Eu quero ler com você versículos bem conhecidos. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Esse versículo vem sendo lido constantemente aqui nas lições da Escola Dominical. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe bem, espírito e alma. Esse espírito e essa alma dentro do ser humano forma a nossa parte imaterial. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele diz o seguinte, que existe o homem exterior, o que seria esse homem exterior? Esse corpo. E nós temos o homem interior. Então, o homem interior é formado por alma e espírito. Eles estão entrelaçados, amalgamados, ou melhor, o termo seria entrelaçado. Eles são inseparáveis. E a lição de hoje foca não mais na alma, porque nós já estudamos os atributos da alma. Vamos agora focar no espírito, nessa parte que é concedida por Deus. Se você abrir a sua lição, e vai aparecer agora na tela o tópico 1 da lição e o subitem 1. Vamos ler agora juntos? Vai aparecer na sua tela. Olha, o sopro divino, para falar do espírito que é concedido. O sopro divino, a concessão do espírito, o fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, o ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Até então, toda a criação havia sido feito mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajunte-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual, consciente, constituída de espírito e de alma. Vamos fazer um comentário sobre isso daqui? Veja que o tópico principal da lição é assim: o sopro divino, a concessão do Espírito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos abrir a Bíblia? Nosso pastor, presidente Ailton José Alves, nosso amado pastor, nosso pai espiritual, ele tem sempre nos ensinado, por mais que o versículo seja conhecido, vamos abrir a Bíblia. Capítulo 2 do livro de Gênesis e o versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito, o quê? Alma vivente. Observe bem, o autor quer chegar está utilizando o seguinte raciocínio. Durante a criação, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Capítulo 1, Deus criou os céus, criou a terra, e você percebe que Deus está moldando a terra. Quando ele diz assim, haja separação entre águas e águas, haja separação entre a porção seca, que é a terra, e entre as águas, que suja vegetação, animais. Mas tem algo que merece a atenção nossa dali. É porque a vida está surgindo a partir de uma ordem direta de Deus. Água produza seres viventes. Terra produza seres viventes, produza vegetação. É sempre uma ordem que vem para que as coisas apareçam. Isso pelo poder de Deus.
Mas na criação do ser humano foi bem diferente. Na criação do ser humano, diz que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. Então, era um corpo que estava ali criado, inerte, sem vida. E acreditamos, é claro, que quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus não tinha criado somente não era só um boneco que estava ali de barro. Deus criou o homem com toda a sua estrutura pronta. As estruturas internas, com todos os seus órgãos. Agora faltava uma coisa, faltava algo especial, faltava a vida. E como é que a vida foi dada? Por isso que o tópico da lição é a concessão divina. A Bíblia diz, você leu conosco, capítulo 2, versículo 7, que o Senhor soprou em suas narinas e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Nesse momento exato que o Senhor sopra nas narinas do homem, o homem recebe, vou usar a fala do saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que foi escritor de várias lições da Escola Bíblica Dominical pela CPAD. Ele dizia o seguinte, e ficou registrado em um dos seus livros, que naquele momento Deus estava concedendo duas vidas. Qual seria a vida? A vida biológica, esse sangue que percorre nosso corpo, estava dando a vida biológica, mas também estava dando ao homem a vida espiritual. Ele colocou naquele momento alma e colocou também espírito, ele colocou o homem interior dentro de nós. Então, a nossa parte material, ela provém de Deus. E é interessante mencionar também outra coisa, outra observação, que quando estamos falando de espírito, nós estamos falando daquilo que é mais profundo. Já percebeu? O corpo, parte externa. A alma está entre o corpo e entre o espírito. E o espírito é a parte mais profunda. Por isso que essa lição tem um título, o âmago, ou seja, a parte mais íntima de nós, que é justamente esse espírito que foi concedido por Deus. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver a singularidade do espírito. Lembre-se, você que está chegando agora da Escola Dominical, chegando agora na programação da Escola Dominical, nós estamos falando do espírito humano e não do espírito de Deus, pelo menos ainda. Vamos para o tópico 1 e o subitem 2 que aparece agora na sua tela. A singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Em Zacarias 12, verso 1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao espírito e à alma, Jó capítulo 7, versículo 11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou mais. Lucas capítulo 16, versículo 22. Vamos parar por aqui para a gente fazer um comentário bem rapidinho? Isso aqui é muito importante. Já que nós estamos falando da singularidade do espírito, dessa parte interior, da parte mais profunda nossa, e o autor da lição toca num assunto bem importante aqui. Já que ele citou Eclesiastes 12, verso 7, diz assim, e o corpo, ou melhor, justamente, e o pó, fazendo referência ao corpo, né? Eclesiastes 12, verso 7, que o corpo volta ao pó, ou seja, volta à sua origem, mas o espírito volta a Deus. Sim, volta a Deus, para Deus dar o destino. E quando a Bíblia faz menção que o espírito volta a Deus, a alma não morreu. A alma não morre, a alma é imortal. É bom deixar claro, por isso que na lição, se você está com a sua lição em mãos, tem Apocalipse capítulo 20 e versículo 4. Vamos ler esse versículo juntos? Para tentar tirar todas as dúvidas que tem. O Apocalipse capítulo 20, e ainda tem outros textos também, né? Tem outros textos que nós podemos utilizar aqui com você. Diz assim a palavra de Deus. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foram-lhe dado o poder de julgar,
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observou que o texto está falando de vi as almas dos que foram mortos. Vamos pegar mais um texto bíblico? Nós temos mais um texto bíblico que está no capítulo 6, e o versículo 9, ainda do Apocalipse. Diz assim o texto: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os animais um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Ainda no capítulo de número 9 do livro de Apocalipse, e o versículo de número 6. Também vai trazer essa mesma referência, e nós temos ainda mais alguns textos que podemos aqui utilizar. Então, meu amado irmão, as almas, quando elas sobem junto com o Espírito. Elas vão juntos. Lembre dos versículos que nós lemos aqui, principalmente esse que o autor citou, o capítulo 20 e o versículo 4 do livro de Apocalipse. As almas que foram mortas por causa da palavra de Deus. Sim, vamos dar continuidade ainda ao nosso texto. Vamos para o tópico 1 da lição e o subitem 2 ainda. Vamos lá, vamos ler, vai aparecer agora aí na sua tela, para a gente ler juntos. Diz assim o texto da lição. Nesse texto, como em outros, Ruach, o termo hebraico para espírito, é representativo dos 2 elementos espirituais. Gênesis 45, versículo 7, Salmo 146 e o versículo de número 1, e o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30 e o versículo de número 12. Ainda tem mais. Da mesma sorte, em diversas passagens, Neshef, que significa alma, é tomado pelo todo o material. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35 e o versículo 18, esses textos são primordiais para mostrar que a alma humana e o espírito humano formam justamente essa parte imaterial. Agora, merece também mais uma explicação, está na lição, que é o tópico 1 e o item 3 da lição. É uma divisão bem pequena que existe entre os dois. Vamos ver na lição? Aparece agora na sua tela. Olha, no Novo Testamento, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. Se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os menciona expressamente, sem qualquer aparência de sinônimo. O segundo texto, aliás, refere-se à tênua divisão que há entre os 2 componentes imateriais do homem e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus e que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde alma e espíritos estão entrelaçados, estão entretecidos entre eles. Volta a tela aqui para a gente poder comentar. Nós estamos comentando o seguinte: eles estão entrelaçados, alma e espírito. Tem como dividir? Não. Mas a morte divide, a morte separa alma, o homem exterior, do homem interior. Mas a morte não separa os dois. E diga-se de passagem que nem a palavra de Deus separa. Sim, por quê? Vamos abrir a Bíblia, esse livro, esse versículo, nós precisamos ler esse versículo juntos aqui. Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo 12, preste bem atenção. Eu estou usando a versão ACF, que é a Bíblia Corrigida Fiel. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até
até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amado irmão em Cristo Jesus, quero que você preste bem atenção nisso. Olha, o texto bíblico diz: penetra até a divisão. A Bíblia não está dizendo que ela divide, diz que penetra até a divisão. Se existe uma divisão entre alma e espírito, porque são duas coisas distintas, porém entrelaçadas, e só quem vai de maneira sobrenatural nesse ponto aí não é homem nenhum, é somente Deus que vai. Sim, antes de dar continuidade a esse tema, tem um versículo que eu quero ler com você, que é Apocalipse capítulo 6 e o versículo 9. É esse texto aqui que se encaixa perfeitamente com o assunto que nós estávamos trabalhando sobre que a alma não morre, ela é imortal. Observe o texto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O destaque para esse texto é porque João diz assim: as almas daqueles que foram mortos, mas essas almas estavam conscientes e essas almas estavam clamando e pedindo justiça da parte de Deus. Não era vingança, mas era justamente justiça que eles estavam pedindo. Não era aquela vingança perversa, não, mas sim justiça da parte de Deus. Então, alma e espírito estão juntas e sobem para o céu. E sobem para o céu, claro, sobem para o céu se aceitarem a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, meu amado irmão, para esse primeiro tópico aqui, nós vamos concluir o primeiro tópico e vamos para o segundo. Veja, vamos fazer a conclusão da seguinte maneira do primeiro tópico. Deus concedeu ao ser humano fôlego de vida, ou seja, alma e espírito, tornando um ser espiritual, com capacidade de ter o quê? Comunhão com Deus. E aqui vale uma informação preciosíssima. Como na alma estão os sentimentos humanos, nós já vimos aqui em outras lições, sentimentos estão na alma, no espírito está a comunhão, a nossa capacidade de manter comunhão com Deus, segundo a palavra de Deus, é através do Espírito que Deus colocou dentro da gente. Mas, meu amado irmão, antes de ir para o tópico 2 da lição, que o tópico 2 vai dizer o seguinte: Espírito, pecado e santificação. Merece aqui, claro, essas observações, essas inserções aqui que nós estamos fazendo. Quando Adão pecou no Éden, juntamente com a sua mulher, o pecado ele manchou toda a natureza humana. Manchou o corpo, manchou a alma e manchou também o espírito. Não ficou nada no ser humano que não fosse afetado pelo pecado. Então, da mesma maneira que a alma tem sentimentos dos mais diversos, maculados pelo pecado, que a imagem de Deus, aquilo que foi colocado em nós, que nos faz ser homem, é isso que fala, que pensa, que anda, que imagina, foi maculado. É claro que o espírito humano também foi maculado e manchado pelo pecado. Então, como é que se faz para resolver isso? Nós agora temos uma natureza dentro de nós, que é uma natureza pecaminosa, que busca as coisas daqui, prazeres da carne, o luxo, procura as coisas desse mundo, mas foi gerado em nós, por intermédio da palavra de Deus, na hora que aceitamos a Cristo como Salvador, uma nova natureza em Cristo Jesus. E essa nova natureza, junto com essa natureza velha que nós temos, elas guerreiam entre si e uma combate a outra, principalmente a natureza pecaminosa. Falando sobre isso, para não deixar nenhuma dúvida, abra sua Bíblia conosco na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo 11. Veja que a palavra de Deus diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais
que combatem contra a alma. Essa versão bíblica que eu estou usando aqui, talvez você nunca tenha ouvido a expressão concupiscência, mas aqui se refere a desejos. Os desejos carnais que combatem contra a alma. Claro, essa alma que já foi lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus. E merece aqui uma fala mais perto, para dizer a você, meu amado irmão em Cristo Jesus, nós estamos terminando o tópico 1, a gente vai para o tópico 2. Essa luta interna, todo mundo passa. O fato de você, nós sermos crentes em Cristo Jesus, salvos, lavados, nós sentimos a presença de Deus, você sente a presença de Deus, você sabe que Deus guia seus passos, você sabe que o Espírito Santo de Deus lhe comunica verdades espirituais profundas dentro do seu ser. Mas por mais que nós tenhamos comunhão com Deus, estando nesse corpo ainda, esse corpo, mas, meu amado irmão, as lutas e as batalhas internas são muito grandes. E não são todos que conseguem vencer. Mas existem práticas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Leitura da palavra de Deus, leia a Bíblia. Outra coisa, além de ler as Escrituras, medite nas Escrituras. Além de meditar, vá mais à frente. Tenha uma vida de oração, de constante oração. Chegue diante de Deus para agradecer, para pedir misericórdia, para pedir graça. Agradecer pela vida, você tem muita coisa para agradecer a Deus. E vá mais além, se você pode, vá mais além. Faça um jejum, tenha uma vida de consagração, uma vida de dedicação. Faça cortes na vida. Quando eu digo cortes, eu quero dizer a você elimine aquilo que está lhe afastando de Deus. Chegue mais perto, porque com certeza o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações nessa manhã de domingo, fala também com você aí. Chegue mais perto, que Deus está mais perto de você para você vencer essas batalhas. São batalhas internas que muitos desconhecem, que você está passando. Por isso mesmo que ela é interna. Talvez o marido não tenha conhecimento, a esposa não tem, os amigos não têm, mas Deus sabe de todas as coisas e está nessa manhã de domingo dizendo a você que vai lhe ajudar, que vai lhe dar força, que vai lhe dar graça. Então chegue mais junto dele. Vamos para o tópico 2 na nossa lição? Vai aparecer agora na sua tela. Espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância, a inveja. Esses costumam ser piores que os pecados do corpo. Sutis e às vezes ocultos, os pecados do espírito causam terríveis males, além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago capítulo 3, versículo 13 e o versículo de número 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas, maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Esses textos estão aí na sua tela. Eu vou selecionar um deles, pelo menos um, para nós comentarmos. Fica com a Bíblia aberta. Deixa eu abrir a Bíblia com você. Provérbios, livro tão importante, né? Provérbio, capítulo 16 do livro de Provérbio e o versículo de número 18. 18. Diz assim a palavra de Deus: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Sim. Você, quando estava lendo aí conosco na tela, você viu que o autor falou de pecados do espírito. O espírito peca? Sim. Falando do espírito humano. E ele faz uma distinção, dizendo assim, tem pecados do corpo. Exemplo, prostituição. A prostituição é um pecado do corpo.
pecados da alma. São os pensamentos, mais estritamente os pensamentos. E aqui, deixa eu só abrir um parêntese, porque quando nós estamos falando que na alma estão os sentimentos, não é que o espírito também não tenha. Você que está mais tempo na escola dominical já pegou vários textos dizendo assim, espírito abatido, espírito alegre. É bom deixar claro que esses atributos são compartilhados entre almas e entre espírito. As coisas são distintas, não são sinônimos uma da outra. Espírito não é sinônimo de alma, nem vice-versa. Você já leu conosco Hebreus 4 e verso 12. Você leu conosco aqui. Mas esses atributos são comuns entre eles. Então, o autor da lição diz assim, os pensamentos são pecados da alma. A prostituição, pecado do corpo. Mas o pecado do espírito humano, entre tantos, viu? É a soberba, a arrogância e a inveja. Soberba, arrogância e a inveja. E quando você estava lendo, o autor diz assim, esses pecados, em algum momento, podem ser até piores do que os outros, porque eles são sutis. Eles não aparecem de maneira tão rápida. Eles não se expõem. Geralmente são aquela coisa mais sutil. A arrogância, a soberba, a inveja, principalmente a inveja ela é terrível. Porque, meu amado irmão, são pecados do espírito, ou seja, está no íntimo da pessoa. Aquilo faz parte da personalidade da pessoa. Entende agora porque Jesus fala tanto de transformação? Olha, se o Espírito Santo de Deus não for no cerne, no centro, no íntimo da pessoa para transformar, nós teremos somente uma pessoa religiosa. O religioso é aquele que vai para a igreja, volta para a igreja. Eu digo assim, a igreja no sentido de templo, ele vai para o templo, ele volta para o templo, ele participa do culto, ele se veste a caráter, mas internamente não é transformado. Do lado de fora está tudo bem, mas lá dentro não está transformado. Por isso que a Bíblia fala tanto de novo nascimento, ou melhor, lá dentro da alma, lá no espírito que Jesus transforma as pessoas. Mas lembre que mesmo transformados, a natureza pecaminosa está lá dentro. Agora observe, pecados do espírito são mais profundos, né? Soberba, inveja. E aqui, falando de inveja, merece também algumas considerações, um comentário adicional. E tirar o conceito de inveja do senso comum. Inveja não é desejar o que o outro tem. Ou seja, eu quero ter uma casa boa, você também quer. Você quer um carro bom, também quero. Você quer uma condição de vida melhor, também quero. Quer dizer, são coisas que estão disponíveis para qualquer ser humano, para aquele que é crente, para aquele que não é crente. Então, o desejo sadio do bem-estar, isso não se constitui em nenhum momento a inveja. O desejo de ter uma boa roupa, em nenhum momento, se fosse assim, tudo seria pecado. Mas a inveja que o texto bíblico fala é aquela pessoa que, além de querer ter o que o outro tem, ele não quer somente ter, ele quer tomar. E quando ele não consegue tomar, ele destrói. Tem uma cena bem interessante que é um homem, é um cartaz que anda sendo divulgado pela internet, que mas é bem representativo da palavra inveja. Por sinal, no programa da Escola Bíblica Dominical foi mostrado ele. É uma escada, um homem já no meio da escada, subindo, e o outro embaixo com um machado. Quer dizer, o outro que está embaixo, ele não tem nem coragem de subir. Pelo fato dele não conseguir subir, ele simplesmente, quando chegar naquela mesma altura, disse, então vou destruir a escada. Que é justamente, ele nem sobe e nem quer que o outro também suba. Essa é a inveja que a Bíblia tanto condena. E meu amado irmão, se você olhar direitinho, olha, inveja, soberba, essas coisas andam juntos, entrelaçadas. É como Jesus disse, um abismo sempre vai chamar outro abismo.
em Apocalipse, ou desculpe, Provérbios, quer dizer Apocalipse, em Provérbio capítulo 16, já lemos, vamos ler novamente. Esse texto precisa ficar bem evidente. 16 e o verso 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O soberbo, ele acha que pode tudo, que ele não depende de ninguém. Podemos falar um pouco mais próximo? Se você já conviveu com pessoas que têm isso muito bem evidente, a soberba, como é difícil conviver com uma pessoa soberba, porque na cabeça dessa pessoa ele não depende de ninguém e nem de nada. É como se tudo girasse em torno dele. Aí a Bíblia diz, olha, a soberba vai preceder justamente a ruína. E a altivez do espírito, melhor, aquele espírito arrogante, orgulhoso, ele precede justamente a queda. Isso são pecados terríveis. E, meu amado irmão, vale mencionar que qualquer um de nós, sim, eu, você, qualquer um, nós não estamos isentos desses pecados. Por isso que a Bíblia fala tanto, ore a Deus, vida de consagração, vida de jejum, vida de oração, vida de leitura e de meditação na palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que a gente se corrige, que Deus mostra os nossos defeitos, que a gente tem que chegar diante de Deus, se jogar diante dos pés do Senhor e pedir misericórdia, fazer como fez Davi: Senhor, não permitas que em nenhum momento a soberba venha e se assenhorie de mim. Eu acho muito interessante a revista Corrigida, que diz assim: venha se assenhorie. Em uma palavra, em outra expressão, que ela não venha a ser a minha senhora, que ela não venha me dominar, que ela não venha me controlar. Entende por que a gente tem que orar tanto? Tem que ler tanto? Tem que escutar tanto a palavra de Deus? E aqui, meu amado irmão, vai uma recomendação que eu acredito que seja o Espírito Santo que está nos ensinando nessa manhã de domingo. Tenho isso bem claro da minha alma. Ele está nos ensinando aqui. Coloque diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, só coisa boa. Que as coisas que estão em volta nos influenciam. Amizades ruins, amizades soberbas, deixam as pessoas também soberbas. As amizades invejosas também vão deixando as pessoas invejosas. Mas se afaste dessas coisas. Se chegue mais a Deus e procure estar perto de pessoas que sejam crentes, que sejam honestas, que estejam ali se preocupando com o bem do outro. E claro, oração, consagração, vida de jejum para vencermos os pecados do Espírito. Quando eu disse a você que qualquer um de nós está sujeito a isso aqui, nós estamos sujeitos, é porque o barro que fez Adão foi o barro que foi feito eu e você, todos nós juntos. O barro é o mesmo, por isso que entra geração, sai geração, muda as caras, muda a roupa, muda as tecnologias, mas os pecados são os mesmos, porque o barro que fez a humanidade foi um só. Então, por isso, o cuidado tem que ser muito grande. Vamos ler mais na nossa lição? Jesus está nos ensinando. Você que está em casa, se alegre em Deus. É o Espírito Santo falando com a gente nessa manhã de domingo, dizendo para a gente que Deus tem coisas boas e maiores, mas que a gente tem que se chegar mais e mais a Ele, que nós somos dependentes do Senhor, eu e você. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, onde você estiver, dá um glória a Deus para Jesus bem forte, que Deus está nos ensinando por intermédio da sua santa, rica e maravilhosa palavra. Vamos lá para a lição? Tópico 2 e o subitem 2 diz assim, apareceu agora na sua tela. Raízes do pecado. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de
coração, entre aspas, que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Você está percebendo que tem vários versículos bíblicos, na hora que nós estávamos lendo, tem vários versículos. Só para eu poder ganhar tempo, eu não citei todos, não citei eles, mas eu vou selecionar um deles para a gente trabalhar aqui. E o cerne desse tópico é muito importante para a gente. Quando ele diz assim, raízes do pecado, veja que ele faz uma comparação. Ele diz o seguinte, na criação do ser humano, ele foi feito, primeiro foi feito o corpo material para depois ser feito justamente a alma e o espírito. Está lá Gênesis 2 e verso 7, que foi citado aí na lição. De fora para dentro. A criação do ser humano foi de fora para dentro. Já a redenção, pronto, esse é o ponto principal, a redenção, ela é feita de dentro para fora. Por isso, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo começa assim, espírito, alma e corpo sejam conservados de maneira irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Então, essa ordem aí não foi aleatória, porque a redenção começa internamente, tem que ser aqui dentro. É o processo do novo nascimento. E, amado irmão, para confirmar isso, Romanos 8 e verso 23, diz assim a palavra de Deus, capítulo 8 e o verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O texto bíblico diz assim, olha, nós temos o Espírito aqui dentro. Então a redenção começa de dentro, ou seja, a transformação começa de dentro, simplesmente para fora. É isso que se chama de regeneração, que é o tópico 3 da lição que vai aparecer agora. Regeneração e adoração. Veja aí, na sua tela, tópico 3, vamos ler somente um trechinho? Regeneração e adoração. O novo nascimento, a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. João capítulo 3, do versículo 5 ao 8, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 16, do versículo 1 ao versículo 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e o seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem ter experimentado o sobrenatural processo de regeneração, segundo o livro de Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 5. Vamos parar por aqui para a gente fazer um comentário. Acompanhe essa sequência da lição da escola. Nosso primeiro tópico, o sopro divino. Primeiro tópico. Foi o que aconteceu? Deus cria o homem, colocou nele o espírito e a alma. Segundo tópico, espírito, pecado e santificação. Ou seja, após a queda, tudo no homem foi manchado, inclusive o espírito. Esse espírito humano tem pecados. A soberba, a altivez, a arrogância faz parte do espírito humano. Mas como é que se resolve isso? Através da regeneração. Só que a regeneração, que é o ato de nascer novamente por intermédio da palavra de Deus, isso é um ato miraculoso. Só quem faz uma pessoa nascer novamente, espiritualmente, é a obra redentora de Cristo, é Jesus de Nazaré. Não estou dizendo com isso que primeiro Deus regenera para depois a pessoa se arrepender. Na sequência é arrependimento e fé. A palavra ela é pregada, como nós estamos fazendo agora, ela é anunciada. O Espírito Santo é quem comunica essas verdades espirituais. A pessoa se arrepende dos seus pecados, deposita a fé no sacrifício vicário de Cristo. Quando acontece isso, o Espírito Santo de Deus gera em nós uma nova natureza. É isso que nós chamamos de regeneração.
E, meu amado irmão, vem um alerta aqui importantíssimo para nós. Sem a regeneração, que começa lá de dentro, ali, o ponto principal dessa lição, âmago, o espírito âmago do ser humano, ponto principal é porque esse espírito tem que ser renovado. Se ele não for renovado, se ele não for regenerado, a melhor palavra é regeneração. Se ele não for regenerado, nascido de novo, vai cair no legalismo. Vai ficar somente o religioso, o legalista, mas não transformado, não o convertido. E mesmo convertido, cuidado, porque as obras da carne está lá no ser humano, para atacar a qualquer momento, para tentar nos desviar da palavra de Deus, ou melhor, nos desviar da comunhão, nos desviar de Deus. Vamos falar agora de adoração, porque nós só podemos adorar verdadeiramente se nós formos regenerados. Esse espírito humano, é aí que reside outra faculdade do espírito. Você sabe que a faculdade do espírito, uma delas é a consciência e a outra é que a adoração parte do espírito humano. Tópico 3 da lição e o item 2, em espírito e em verdade. Vamos ler esse texto juntos? Aparece agora na sua tela. Tópico 3 e o item 2. Em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou o entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. João capítulo 4, versículo 20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. João capítulo 7, versículo 38. Mas eu quero ler com você, João, abra sua Bíblia, vamos ler junto. João capítulo 4, a história muito conhecida da mulher samaritana, mas que tem verdades profundas, já que nós estamos falando de adoração. O autor da lição citou o capítulo 4 e o versículo de número 20. Mas se você verificar, para eu poder ganhar tempo, vamos para o versículo 24. Diz assim, Deus é Espírito, e está falando é Jesus, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você tiver com sua Bíblia em mãos, você vai perceber que a palavra Espírito, em qualquer versão, seja versão corrigida, a corrigida fiel, que eu estou usando a corrigida fiel nesse momento, a NAA, a palavra Espírito está em letra minúscula. Mas sabe o que é que significa? Está fazendo referência ao espírito humano e não ao Espírito de Deus. Então, os verdadeiros adoradores, eu, você, nós adoramos a Deus em espírito, ou seja, a partir do nosso espírito, a partir do íntimo do nosso ser. Isso é verdadeira adoração. É uma adoração que vem de dentro. A adoração é reconhecimento de Deus. É quando nós reconhecemos a grande soberania de Deus, seu amor, sua misericórdia, sua graça sobre as nossas vidas. É quando a gente sabe que nós somos pequenos, mínimos. Então, e essa adoração é sincera porque ela vem do Espírito, do nosso íntimo. Que se não vier lá de dentro, não é adoração. Pode ser um ato religioso, mas adoração não. Pode ser uma barganha, tentar barganhar alguma coisa de Deus através da adoração. E a Bíblia não ensina barganha com a adoração. Independente daquilo que Deus me conceder, daquilo que Deus lhe der, se Ele atender um sonho meu, eu continuo adorando. Se Ele não atender, eu vou continuar adorando também. Porque a minha adoração não depende das circunstâncias. A adoração verdadeira não depende das coisas que acontecem à nossa volta, dos nossos desejos, mas parte do íntimo do nosso ser. Isso é adoração. Meu amado irmão, e além de ser do íntimo do nosso ser, Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração em verdade
é aquela adoração sincera, aquela adoração honesta, é aquela adoração que vem pelo reconhecimento que nós temos da soberania e da graça de Deus em nossas vidas. Um certo teólogo bem conhecido, ele disse o seguinte: nossa adoração ela é verdadeira porque nós adoramos aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Deus é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira. Então, amado irmão em Cristo Jesus, a adoração sincera, a adoração verdadeira é aquela que parte do íntimo da alma das pessoas. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo também fala não somente de adoração que vem do íntimo, viu? Fala também de serviço. Romanos, se você abrir a sua Bíblia em Romanos, Paulo fala que serve a Deus no Espírito, parte mais profunda do ser dele. Capítulo de número 1 do livro de Romanos, diz o texto sagrado, capítulo 1 e o versículo de número 8, onde Paulo vai fazer, capítulo 8 e o capítulo 1, versículo 8 de Romanos e o versículo 9, especificamente o 9. Veja como é que diz o texto. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então nós servimos a Deus em espírito, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá para a nossa lição? Vamos para o tópico 3 e o subitem 3 que vai aparecer na sua tela agora. Está faltando somente um tópico para a gente terminar essa lição. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e de práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou à samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Amado irmão em Cristo Jesus, vamos fazer a finalização hoje dessa lição? Vamos fazer um resumo geral? Antes da queda, o homem tem um espírito não maculado pelo pecado, que foi colocado por Deus. Após a queda, esse espírito foi maculado, manchado. Pecados gravíssimos se desenvolveram no espírito de todo homem. Mas, através da mensagem, da pregação do Evangelho, Deus nos concede a oportunidade de sermos nascidos de novo, ser gerado internamente. E quando nós somos nascidos de novo, a nossa adoração ela é verdadeira, ela é sincera, ela é em verdade. Ela parte, como diz o autor, de um coração quebrantado, de uma alma simples, sem pretensão de glórias ou de louvores humanos. Que nessa manhã de domingo, que o Deus Jeová dos Exércitos te abençoe e que você, meu amado irmão, adore a Deus em espírito, lá do íntimo do seu ser. E como esse programa também alcança pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador de sua vida. Nós estamos falando aqui de salvação, de transformação, de novo nascimento. Você tem uma grande oportunidade nessa manhã de domingo de aceitar Jesus, porque Jesus transforma vidas. Busca alguém que está aí do seu lado para orar por você. Se o Espírito Santo, se não, porque eu tenho uma plena convicção que o Espírito Santo está falando muito forte à tua mente, ao teu coração, à tua alma nessa manhã de domingo, para orar por você, ou se não, procura a igreja evangélica, mas tem a oportunidade de nascer novamente pelo Espírito Santo e você vai ver como é bom ser crente. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre o teu espírito. E como diz o apóstolo Paulo, que todo espírito, alma e corpo estejam conservados e santos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe
em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós aprendemos hoje, Espírito, o âmago da vida humana. Hoje iniciamos o estudo sobre o Espírito. Durante o trimestre tivemos algumas lições sobre o corpo, lições sobre a alma. Iniciamos agora a sessão sobre o Espírito. Foi uma lição maravilhosa e esperamos você aqui no próximo domingo, onde daremos continuidade a esse estudo tão maravilhoso que tem sido esse estudo deste trimestre para a glória de Deus. Vamos nesse momento orar ao Senhor e agradecer por tudo quanto Ele nos concedeu. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto tu nos concedeste, Senhor, pelo ensino maravilhoso que foi exposto. Nos ajuda a guardar em nossos corações e apreender, Senhor, dentro de nós e colocar em prática, ó Pai. Continua abençoando a todos os teus filhos que foram alcançados através desta programação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida, Senhor. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando o teu filho, o evangelista Sonivaldo, e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, que a tua boa mão de Deus continue abençoando a cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, que pena, estamos concluindo nossa escola bíblica dominical de hoje, mas não tem problema, próximo domingo estaremos juntinhos aqui novamente neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir e Jesus não voltar. Mas não desligue aí a sua TV, nós temos uma programação especial preparada para você, sua família, com toda certeza vai promover o vosso crescimento espiritual e vossa edificação. Não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, todos juntinhos, aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.